Olá, olá, tudo bem? Como é que vai? Vamos aqui começar a estudar a Lei 1680 ou 1680 de 2003. Vamos lá, Lei é, 1680 de 2003. Aí você me pergunta, Ronaldo, essa lei ela versa a respeito de quê? De uma forma bem objetiva, clara, ela versa a respeito da criação, vou abreviar, tá? Criação da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio. Olha que legal, né? Pois é. Ela versa a respeito disso apenas? Não, não. Ela versa também a respeito de atribuições. Atribuições e dá também outras providências, tá? Agora, toma cuidado com um detalhe aqui. Na lei ou pela lei 1680 de 2003, atribuições ela aparece no contexto de generalidade, comportando como espécies as competências. Então, se cair na sua prova, né, toma muito cuidado com isso. As atribuições elas vão acabar repercutindo como gênero daquilo que você vai ver adiante na própria lei chamado de competências. Tá certo? Então, atribuições é o termo genérico, competências é o termo especial ou de espécie a respeito disso que é chamado genericamente de atribuições. O conjunto de competências, de acordo com a interpretação legal, é chamado de atribuições. Bacana? Tá. E o termo competência, por si só, ele não significa aquilo que semanticamente as pessoas dizem tradicionalmente. Não, o cara é incompetente, o cara não tem capacidade, ou o cara é competente, ou o cara tem capacidade. Não, não, não. No âmbito do direito, da legislação e do direito, tá? Mormente, no âmbito do direito administrativo, competência não tem esse significado. Competência significa, então, poder. Né? São os poderes, portanto, competências, espécie do gênero atribuições, que a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio tem. Olha que legal isso, né? Bacana, bacana, bacana. Enfim, passando a isso, passando a esse detalhe, nós temos que entender a essência da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio. Tá? E tomam cuidado porque na lei, na 1680 de 2003, isso que eu vou falar agora vem, ou seja, essência, vem sendo apresentada de outra forma, né? Com outro termo, melhor dizendo, como natureza, né? Vai que na hora da prova troca uma palavrinha pela outra. Você vai, decora o diabo da lei, chega na hora da prova, o cara vai lá, tira aquela palavrinha que você memorizou e coloca a outra que tem o mesmo significado, mas que você também não conhece. Então você tem que ficar esperto em relação a isso, né? Vai que na hora da sua prova ele tira o termo competência e coloca poder, mesma coisa. Vai que na hora da prova ele tira natureza e coloca essência. Vou botar igual, tá? Essência, né? Enfim, é o que a gente tem que ficar. Pera aí, rapidinho. É que tá dando problema. Pronto. Tira natureza, que é logo o que está no capítulo 1 lá, e coloca essência. E aí, né, você fica com dúvida, marca às vezes errado na questão, e a questão está certa por uma questão de sinonimia positiva. É a mesma coisa. Tá? Então já passei duas dicas aqui logo de cara a respeito do que possa vir a ser cobrado de uma forma bem maliciosa na sua prova. Show? Tá. E vou apagar essa parte primária aqui, tá? E a gente vai continuar aqui com natureza e essência. Quando a gente fala de natureza, de essência, tanto faz, a gente está falando das propriedades, da qualificação que determinada coisa possua. No caso, a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio possua. É isso? Vem lá no artigo 1º dizendo que a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio é um grupo uniformizado, né? É um grupo uniformizado. Está escrito, não vou nem ficar perdendo tempo escrevendo isso para você não, mas está escrito lá no artigo 1º, tá? É um grupo uniformizado, é um grupo organizado com fundamento nos princípios e na disciplina. Para por aí. Segura até aí. Segura até aí. Né? É bom você abrir aí a 1680 de 2003 e você acompanhando a aula do que eu estou falando. Né? Eu estou apresentando as variadas facetas com que a banca pode cobrar esse assunto. E legislação municipal cai em peso. Tá certo?
Digamos que, de acordo com o edital, é a parte mais pesada da sua prova. Então, a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. A natureza da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio, por ser um grupo uniformizado, por ser um grupo organizado, com base em fundamentos e princípios, isso acaba nos trazendo à lume, acaba nos trazendo à luz, mesma coisa, que a gente está falando de um órgão. Então, Ronaldo, a Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio é um órgão? Exatamente. É um dos órgãos do município de Cabo Frio. Mas por que ela é um órgão? Simplesmente porque ela é regida por princípios e disciplina. É um grupo uniformizado, por si só isso já bastaria dizer que era um órgão? Não, não. Mas é um grupo uniformizado e organizado. E se é organizado com base em fundamento, com base nos fundamentos, nos princípios, ou simplesmente nos fundamentos de princípios e disciplina, é a mesma coisa dizer que nós estamos falando de um órgão, exatamente por conta disso. Princípios, quais sejam eles, que rege todo e qualquer órgão no Brasil desde a Constituição Federal. Pulo óculos aqui. Desde a Constituição Federal. Legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Né? Olha que legal. Ah, ok, perfeito, perfeito. Então, nós estamos falando que a GMA, né, a Guarda Marítima e Ambiental, é um órgão exatamente pelo fato de ser organizada com fundamentos nos princípios e disciplinas de natureza administrativa. É isso? Exatamente. Pouco importa se ela fosse uniformizada ou não, o que dá a essência de órgão à GMA é justamente o fato dela ter sido criada pelo próprio município mediante uma lei e, obviamente, dizer que ela está sendo organizada, né, com base em princípios e disciplina. É isso que dá a essência, é isso que dá o tom da GMA enquanto órgão. Tá certo? Show de bola? Tá. Então, é óbvio que isso aí, né, que você acabou de falar, Ronaldo, talvez você deva estar se perguntando isso, né? Isso aí de estar sob o manto de princípios, sob a regência de princípios e disciplina, esses princípios e disciplinas são administrativos. Então, vou colocar aqui, tá? Princípios e disciplina administrativa. Pronto, olha que legal, né? Eu estou explicando para você exatamente a essência, a natureza da GMA, tá? Da Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio. Show de bola? Tá. E aí você pensa comigo, bom, se é um órgão que se chama Guarda Marítima e Ambiental de Cabo Frio, né? Olha aí, olha a maldade, né? Se a gente chama esse órgão de guarda, melhor, se a lei chama esse órgão de Guarda Marítima e Ambiental, primeira coisa que a gente tem que se preocupar é justamente em nominar a finalidade, é determinar a finalidade da GMA. Então vamos colocar aqui, finalidade, vamos lá. Finalidade da GMA, qual seria? Aí você pensa comigo, puxa vida, peraí, guarda, vamos por partes, né? Vamos fazer um jack logo no nome do órgão, guarda. O que é que isso diz? O próprio nome já ajuda, não é mesmo? Quem presta guarda ou quem faz guarda realiza o quê? Fiscaliza, preserva, salva, não é mesmo? Exato. Socorre, protege, presta segurança, de uma certa forma, de uma forma bem genérica. Quem presta guarda faz isso tudo que eu acabei de falar, né? Vou colocar aqui, né? Se é guarda, o próprio nome já diz, vamos isolar isso aqui. Ele faz o que logo de cara, gente? Ele fiscaliza. Não existe guarda que não fiscalize. Isso é uma coisa inata dentro de qualquer guarda, que presta segurança a algo, sobre alguém, ou para todos que o valha, né? Então, se você fala finalidade de uma guarda, é fiscalizar, não é? O que mais, Ronaldo? Preservar, que tal? Preservar, sim, não existe guarda que não preserve.
Ah, é mesmo, é mesmo. O que mais que uma guarda poderia fazer? Socorre, né? Salva, né? Você vai salvar, rapidinho, salvar, vai socorrer, né? Vai proteger, né? Então é isso tudo que uma guarda faz, proteger. A finalidade desse órgão chamado GMA, Guarda Marítima e Ambiental, pelo próprio termo guarda, então a finalidade, no amplo sentido, é fiscalizar, preservar, salvar, socorrer, proteger, né? E daí, com base nesse raciocínio inicialmente que a gente pautou, surgem mais 3 perguntinhas básicas que a gente deve fazer para não ficar decorando a 1680/03, ou seja, de 2003. Para que a gente consiga entender a competência, os poderes da GMA, né? Se a gente sabe que é guarda, e obviamente a finalidade, genericamente falando, é fiscalizar, preservar, salvar, socorrer, proteger, porque não existe guarda que não faça isso, é óbvio, toda guarda faz isso, cada qual na sua respectiva especialidade, né? É importante a gente destrinchar, né, a respeito da finalidade da GMA, porque, obviamente, se a gente está falando de uma guarda que é marítima e ambiental, obviamente, os objetos a serem preservados é justamente aquilo que esteja maritimamente localizado, né? E aquilo que esteja ambientalmente localizado também. Então já coloca aí, opa, legal, legal, então já podemos traçar aqui para não ficar decorando, a gente tem que entender a razão de determinadas palavrinhas, né? Definição é tudo, gente, definição é tudo, você tem que saber o que significa cada palavrinha no contexto, porque vai que o examinador monta uma questão contextualizada, você tem que saber interpretar, né? Você não pode ficar pensando que a prova vai cair só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Copiar, colou na prova. Copiou aquilo que está na lei, cai na prova igualzinho. Não, você tem que aprender isso, você tem que obviamente saber isso, mas você tem que saber interpretar a questão também. E se você sabe interpretar, o mais fácil também saberá fazer, tá certo? Então, com base nessas perguntas aqui, é óbvio que o objeto de atividade desta guarda, que fiscaliza, preserva, salva, socorre e protege, é trabalhar sobre aquilo que maritimamente se encontra e ambientalmente se encontra. Tá? Mas existem 3 perguntinhas que a gente tem que fazer, né? O que, quem, né? E onde. Presta bem atenção que essas 3 palavrinhas, essas 3 perguntinhas aqui embaixo, elas vão ajudar muito a você a conseguir raciocinar as questões na hora da prova. Você vai conseguir ler a 1680/03 de uma outra forma, com uma outra frequência, com um outro tipo de raciocínio depois dessa reflexão que a gente fizer aqui. Tá certo? Então, olha lá, vamos lá comigo. No campo do que, ou seja, dos objetos que a guarda marítima, perdoe-me, e ambiental tem como poder, tem como competência ou simplesmente pode fazer, a gente tem que refletir o seguinte: é guarda marítima, não é? Exato, é uma guarda marítima. Então, o que logo de cara se encontra maritimamente que a guarda, a GMA, tem por competência, tem por poder realizar em relação àquilo que maritimamente se encontra. Vamos lá, vamos pensar comigo. Bom, vai preservar o meio ambiente a partir do mar? Não, não é isso. Não. Estou falando de coisas que se encontram que securistamente a guarda marítima, nessa qualidade de marítima, ela tem que atuar. O que é que se encontra no mar que a guarda tem que atuar? Vamos lá comigo. Embarcações? Show de bola. Primeira coisa, embarcações. Então a guarda tem que se preocupar com embarcações. Tá legal.
Só embarcações? Não. O tráfico também dessas embarcações. Então, a gente tem que começar a raciocinar. Se o que está no mar é objeto da guarda, que naturalmente é chamada de marítima, logo são as embarcações e o tráfego dessas embarcações que são objetos de controle dessa guarda, dessa GMA. Né? E o que é que a GMA vai fazer, uma vez sabendo que esses objetos são de interesse do próprio órgão? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Qual é a finalidade, de fato, né? O que se esconde por trás de um controle que a GMA faz sobre as embarcações e seus respectivos tráficos? Presta atenção, a gente está falando de guarda? Tá. Guarda não tem que prestar uma segurança? Sim, claro. E o que ele vai fazer então? O que é que a GMA vai fazer em se tratando das embarcações e o seu tráfego? Não tem que preservar o que? A segurança? Exatamente. Para que haja uma segurança aquaviária, então a GMA ela tem que fiscalizar essas embarcações. Ela tem que fiscalizar o tráfego dessas embarcações. Olha que legal isso, hein? Deixa eu apagar isso aqui. Nós vamos ficar só com essa parte da finalidade, porque nós vamos nos concentrar nisso. A finalidade da guarda, enquanto nome, com esse nome ela tem, né, guarda, repito, ela tem que fiscalizar, preservar, salvar, socorrer, proteger, né? E logo, cara, o que ela tem que fiscalizar naquilo que maritimamente se encontra, na primeira qualidade que o próprio termo já o diz, são as embarcações e o tráfico dessas embarcações. Né? Ou seja, o ir, vir, permanecer e estar dessas embarcações tem que ser fiscalizado. Ótimo, perfeito. Então, a primeira competência que tem a GMA é justamente a de fiscalizar essas embarcações e seu respectivo tráfego, tá? Para que haja uma segurança aquaviária. Então, vamos colocar, vamos. O que é que ela tem que fazer em primeira monta? Ela tem que fazer a atividade de fiscalização. Do que? Daquilo cujo nome marítimo lhe dá como essência para tanto um poder. Certo? Show de bola. Vamos lá. Fiscalizar as embarcações e o tráfego dessas embarcações. Show de bola? Tá. Até aí tá tranquilo. Mas ela vai fazer isso de que forma? Né? Toda e qualquer embarcação que se encontra em Cabo Frio, ela deve ser fiscalizada por espontaneidade da própria GMA? Perguntinha que muito bem pode vir a ser cobrado na sua prova. Pode ser objeto de fiscalização toda e qualquer embarcação? No momento que a guarda assim o quiser fazer? Não. Essa fiscalização, ela depende de um convênio. Convênio, Ronaldo, exatamente. Ela depende de um estatuto de acordos com outro ente. Outro ente é a União. Presta bem atenção, as praias litorâneas, elas são bens de que ente? A União. Então é a área de marinha. Ora, se é a área de marinha, então é óbvio que o convênio deve ser feito com a União. Então é o município, Cabo Frio, fazendo um convênio com a União por meio da Marinha do Brasil. Né? É a partir desse convênio que a GMA ela vai poder atuar na fiscalização das embarcações, tá? E também do tráfego dessas embarcações. Então, o convênio se dará com a União,
Por meio de quem, gente? Da Marinha do Brasil. Vou botar MB, Marinha do Brasil. Tá certo? Então, se cair na sua prova que a fiscalização da GMA, da Guarda Marítima e Ambiental, ocorrerá a qualquer tempo, em qualquer circunstância, sobre as embarcações e os respectivos tráficos que elas fizerem, você vai colocar que isso está falso, pelo amor de Deus, né? Aí você fala, por quê? Porque não é sempre, não é de qualquer modo, nem a qualquer tempo. Depende justamente de um convênio entre Cabo Frio, o município de Cabo Frio e a União. Por quê, Ronaldo? Porque nós estamos falando de um bem da União, nós estamos falando de uma praia litorânea, né? Que é a área de marinha. Olha aí o fundamento, né? A gente sempre tem sempre que buscar o quê, por quê, para quê, como, quando, onde e se, né? Porque é assim que pode vir sendo cobrado na sua prova, né? É óbvio que isso aqui é uma exigência da Constituição Federal, tá? Uma exigência da Constituição Federal, porque é óbvio que nós estamos falando de uma competência comum, tá certo? A gente está falando de uma questão administrativa, mas é também uma exigência da própria lei, lei nacional ou simplesmente lei de segurança do tráfego aquaviário, né? A 9537 de 97, tá? A 9537 de 1997, é a lei de segurança do tráfego aquaviário, tá certo? Então é uma exigência da Constituição e da lei ora já mencionada. Show de bola, né? Show de bola. Então, já viu quantas questões já podem ser estudadas a partir daqui? Já imagina o rol de itens que podem se formar a partir daquilo que a gente já vem salientando, daquilo que a gente já vem estudando aqui. Muito bacana isso, não é mesmo? Pois é. Vamos avançar? Vamos lá. Então, raciocinando dessa forma, se a gente sabe, obviamente, que o que deve maritimamente ser controlado, seja fiscalizado, são as embarcações e o seu tráfego, né? A gente tem que raciocinar uma coisa. Olha, a finalidade da GMA repito, não esqueça disso não, tá? Fiscalizar, preservar, salvar, socorrer, proteger, ou seja, prestar segurança. Mas vamos supor, né? Vamos supor que a segurança aquaviária tenha sido comprometida. Claro, não existe segurança absoluta, não é mesmo? Então, né, nesse caso, o que é que a GMA poderia fazer? Né? Vamos imaginar que tivesse ocorrido algum acidente. Vamos supor que a GNA não tivesse feito determinado controle, determinada fiscalização sobre uma embarcação em seu tráfego nas praias litorâneas de Cabo Frio. Vamos supor. E ocorreu um acidente. E aí o que a GMA, mediante convênio, olha que legal, convênio com a Marinha do Brasil, representando os interesses da União, né, porquanto a Marinha ser órgão da União Federal, claro, né? O que é que poderia fazer, né, a GMA nessa situação, na situação de um acidente aquaviário? Aí você pensa comigo, pô, Ronaldo, a única coisa a se fazer é prestar socorro, né? É prestar socorro, salvamento àquelas vítimas desses acidentes náuticos. Ok. Perfeito, deixa eu tirar essa finalidade aqui para dar espaço. Então, olha que legal. No campo do o que, está aqui o que a GMA deve fazer. E agora, né, a questão de prestar socorro, né, e salvamento. Né, salvamento, obviamente, às vítimas de acidentes náuticos. Né, vou botar aqui, no caso de acidentes náuticos. Olha que legal. Show de bola, bacaninha. Tá certo. Então, a gente está estudando de uma forma bem lógica, né? Desde a análise do termo guarda, partindo para a análise do termo marítimo, para a gente chegar finalisticamente a falar daquilo que conjugadamente a GMA faz, que é não somente a segurança marítima,
né, no seu rol de competência, genericamente falando, né? Depois, no nosso próximo encontro, obviamente, nós vamos falar, né, nós vamos apurar essas competências, mas com esse mesmo espírito aqui, tomando sempre como base esse referencial, né? Bom, a guarda marítima, ela não cuida somente do mar, da segurança do mar, ela cuida também da segurança ambiental. Mas que tipo de segurança é essa, né? Você pensa comigo. Bom, a GMA não cuida apenas das embarcações de tráfego e prestação de socorro, salvamento, ela também é uma segurança ambiental. Ela fiscaliza, ela preserva, ela cuida, ela salva o meio ambiente, né? Logo, nesse sentido, o que é que ela vai exercer? Ela vai exercer funções de proteção do meio ambiente. Olha que legal. Então, a guarda que não é só marítima, tá certo? A guarda que não é só marítima, ela vai, obviamente, proteger, né? Vai proteger o meio ambiente. Rapidinho. O meio ambiente. Então, eis aqui os três fundamentais, presta bem atenção, as três fundamentais genéricas funções que a GMA faz. Tá certo? Não se esqueça disso. São três coisas que elementarmente a guarda marítima e ambiental ela faz. Ela fiscaliza embarcações e tráfego mediante convênio da União por meio da Marinha do Brasil, porquanto ser Cabo Frio, a praia litorânea, uma faixa de marinha, uma área de marinha, ela presta socorro e salvamento diante de acidentes náuticos e ela protege o meio ambiente. Ah, ok. Então ela vai se somar na competência com tantos outros órgãos ambientais de mesma função, né? de mesma atividade, não é mesmo? Exatamente. E aí, né, de acordo com o que a 1680/03 vem nos trazendo, o que é que a gente tem que raciocinar? Se a GMA atua dessa forma, o que exatamente a gente pode dizer a respeito da GMA, né, sobre uma classificação das suas atividades? Como é que a gente poderia classificar essas atividades realizadas pela GMA? Preventivas e educativas. Ponto. Né? Então, fica aí na sua prova que a GMA, de acordo com a 1680/03, tem um poder sancionador diante das infrações cometidas, né, no âmbito das embarcações e também do tráfego, do meio ambiente. Se cair isso na sua prova, dizendo que ela tem o poder de sancionar, ela tem o poder de aplicar multa, você vai dizer que está errado. Na 1680 não vem trazendo isso. Se não vem trazendo, logo a GMA não pode fazer. Então o que a GMA pode fazer? A GMA ela pode simplesmente fiscalizar, prestar socorro e salvamento diante de acidentes náuticos, aquaviários e proteger o meio ambiente. E quando um órgão se presta a isso, classificatoriamente, ele só pode fazer dois tipos de atividades: atividades preventivas e educativas. Olha que legal, olha que bacana isso, né? Então, classificatoriamente, a GMA, ela faz atividades preventivas, quando fiscaliza, quando protege o meio ambiente, e educativas. Quando ele faz o quê? Exatamente quando faz as campanhas de prevenção de acidentes náuticos, né? Quando faz campanhas de preservação do meio ambiente, aí ele está agindo de forma educativa. Ele vai agir de forma preventiva para evitar acidente náutico quando ele fiscaliza as embarcações e o tráfego dessas embarcações. Quando ele presta socorro, ou seja, a segurança já foi a pique, aí ele está fazendo uma atividade, claro, de atuação finalista, que é a prestação de socorro. Quando ele protege o meio ambiente, ele pode fazer de duas formas. Ele pode tanto evitar um acidente, né, ambiental, quanto ele pode educar as pessoas na praia para não sujarem o meio ambiente, né?
Olha que bacana. Eu tô aqui em Cabo Frio, eu tô achando maravilhoso, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu vejo o tratorzinho limpando a areia da praia. Cara, eu nunca vi isso na minha vida, eu tô achando fantástico, né? É uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade socioambiental muito grande. Vocês estão de parabéns, né? O pessoal, principalmente o pessoal de Cabo Frio que vai fazer esse concurso aqui da GMA, né? E tantas outras pessoas que vão fazer também esse mesmo concurso, tá certo? Então, nós vamos terminar nosso encontro de hoje por aqui. Aguarde as questões no grupo de estudos que eu vou aplicar para vocês e nós vamos trabalhar essas questões, tá certo? Né? Não esquece não, pintou dúvida durante a aula, me chama no plantão de dúvidas que é no WhatsApp, tá certo? Terminou de assistir a aula, já partiu para as questões? Tiver dúvida durante as questões também, me chama também no plantão de dúvidas que eu ajudo a responder. Tá legal? Terminando de responder, manda suas respostas para mim e a gente vai entrar para a fase de debates. Show de bola, né? Aprendendo dessa forma, você não esquece nada na hora da prova. Fui, um abração.